sejam bem-vindos ao nosso canal Faz Sentido no YouTube. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir às apresentações anteriores, queremos lembrar que com essa iniciativa pretendemos basear nossa interação com o público num tripé. Faz sentido, não queremos convencer ninguém de nada e mais perguntas do que respostas. Por que mais perguntas do que respostas? O mundo parece estar cheio de respostas e poucas perguntas. Queremos fazer perguntas que gerem dúvidas, aguçem a curiosidade e provoquem expansão da consciência. Hoje em dia, as pessoas parecem ter respostas para tudo e perguntas para nada. Parece que já sabem tudo e não têm mais curiosidade para novas descobertas. Será que não podem suportar a tensão implícita na pergunta e só pensam na resposta? Na sua resposta, logicamente. Isso é, no mínimo, intrigante, né? Pensem bem, as respostas fecham o espectro das possibilidades, enquanto as perguntas abrem um espectro interminável de opções. Induzem reflexão, que é o que pretendemos neste canal. Meu nome é Vitor Martos e quero lembrar a todos que estamos assistindo para se inscreverem no canal e não deixar de dar um like. Gostou ou não gostou? Comigo no canal também está minha colega Juliana. Olá, muito bom. Eu quero aproveitar nesse início aqui do nosso vídeo para destacar a vertente faz sentido, né, das nossas mensagens diante de um mundo tão confuso, onde grande parte das tendências muitas vezes não parecem ter pé nem cabeça. Tantas são as incoerências que a gente vê no mundo atual. Francamente, né, parece muitas vezes que fatos e acontecimentos parecem não ter sentido nenhum. Portanto, para nós faz muito sentido a gente se perguntar constantemente se as coisas que se apresentam para a gente, se elas fazem algum sentido. Será que tudo que a gente vê ou ouve na sociedade atual faz sentido? Será que a gente não repete muitas coisas em função de convenções? Será que a gente muitas vezes não está simplesmente seguindo a manada? Sem falar das famosas fake news, né? Que tanto confundem as pessoas hoje em dia, sem contribuir para nenhum entendimento. Será que faz sentido as pessoas ficarem repassando essas fake news sem checar a veracidade delas? Será que faz sentido pessoas instruídas, né, seguirem essa mesma linha sem se importar com as consequências dessas suas atitudes? Simplesmente ficam aí repassando as mentiras, por mais absurdas que essas fake news sejam, né? Por onde será que anda o pensamento original? Por onde anda a preocupação com a verdade? A gente quer lembrar a todo mundo que assiste aqui os nossos vídeos que esse canal ele não se restringe a ficar só fazendo perguntas para saber se as coisas fazem algum sentido ou não. A gente espera que todos vocês que nos assistem, diante de tanta bobagem que a gente vê circulando aí pelo mundo, vocês também se façam essa pergunta. Será que isso faz sentido? A gente entende que é importante que as pessoas se questionem as coisas ao seu redor, perguntando sempre se elas fazem sentido. E aqui com a gente no canal, a gente conta também com a participação do Dr. Rainer. Isso, meu nome é Rainer Burmester, sinto-me à vontade para lançar as primeiras provocações do tema de hoje, que é capitalismo e socialismo. Faz sentido entendermos capitalismo e socialismo apenas como sistemas econômicos? Como sistemas econômicos, faz sentido admitirmos seus impactos sociais, políticos e em todos os outros aspectos da vida? Faz sentido dizer que socialismo é uma reação que se contrapôs ao capitalismo? Faz sentido dizer que o capitalismo se desenvolveu ao longo dos séculos, tem uma história? Faz sentido dizer que, por sua origem, o capitalismo foi evoluindo a partir de diferentes tendências econômicas ao longo dos séculos? Faz sentido dizer que um dos pilares do capitalismo é o livre-arbítrio e que, desta forma, os indivíduos participam das decisões políticas manifestando sua própria vontade? Faz sentido dizer que, no socialismo, as decisões são tomadas em nome de um planejamento centralizado, no qual os cidadãos têm seus direitos individuais submetidos aos sociais?
Queremos lembrar aqueles que nos estão assistindo pela primeira vez que no canal não queremos convencer ninguém de nada, até porque não somos especialistas em nada. Somos apenas cidadãos interessados em ajudar a promover reflexão sobre os grandes temas da atualidade no país e no mundo. Pretendemos fazer um contraponto com a bipolarização que domina as conversas na sociedade hoje em dia. Será que nós precisamos sempre ter um lado? Será que ter um lado não exclui outros lados? Só existe um lado, só existe o nosso lado. Será que não fechamos oportunidades? Tiramos opções de entendimento? Impedimos o entendimento das individualidades, dos interesses incomuns, não só dos comuns, mas dos incomuns, daqueles objetivos diferentes, dos valores adquiridos na família e ao longo da vida? São tantas as perguntas, não? Mas é isso mesmo que queremos, provocar reflexões, perguntas. Não pretendemos ser donos de nenhuma verdade, até porque já dissemos que não somos especialistas em nada. E entendemos que a nossa função aqui no canal será somente provocar reflexões. Não é verdade, Juliana? Creio que você deve ter outras perguntas aí sobre hoje. Vamos lá. É verdade. Tenho mais algumas perguntas sobre esse assunto. Eu queria começar perguntando se faz algum sentido a gente pensar no Brasil como um país capitalista. Se nós somos um país capitalista, como que a gente explica, então, tantos incentivos fiscais para grupos econômicos específicos que deveriam competir livremente, sem subsídios ou outras prebendas, né, ou sem muitos esforços, né? Faz sentido, no mundo atual, a gente pensar em algum país como um país capitalista de verdade? Ou será que faz mais sentido a gente pensar em novas e diferentes formas de sistemas econômicos que incorporem os princípios do capitalismo, do socialismo e outras formas de organização da sociedade? Faz sentido a gente pensar que não há no mundo formas puras de capitalismo e nem de socialismo? Faz sentido pensar que a realidade dos países no mundo atual exige novas formas para explicar a organização econômica? Será que faz sentido um país controlado pelo Partido Comunista praticar o chamado capitalismo de Estado? Faz sentido esse mesmo país comunista defender o liberalismo econômico e, com isso, dizer que eliminou a pobreza? Faz sentido a gente pensar em capitalismo de bem-estar social, como nos países escandinavos? Faz sentido dizer que no socialismo há pelo menos duas correntes doutrinárias? Uma que defende a revolução pela luta de classes, sem aceitar colaboração com governos democráticos, e a outra que aceita integrar coligações com governos democráticos, como na social-democracia? Faz sentido a gente dizer que no socialismo é difícil estabelecer negócios quando tudo é controlado e limitado pelo Estado? Faz sentido dizer que a implantação de um Estado socialista é muito complicada e em vários países socialistas de hoje as pessoas são exploradas pelos seus governos? O que você acha disso, hein, Vitor? De fato, é difícil pensar se faz sentido entender o mundo hoje em dia dividido entre países capitalistas e socialistas. Faz sentido pretender que existam, hoje em dia, manifestações puras de capitalismo e socialismo? Faz sentido dizer que o capitalismo de governo é diferente de capitalismo de Estado, como também o socialismo de governo é diferente de socialismo de Estado? E a Juliana falou de capitalismo comunista. Faz sentido um sistema econômico capitalista combinar com uma ideologia comunista? Se faz sentido, também pode fazer sentido um capitalismo socialista? Faz sentido dizer que o socialismo também é um sistema político, além de econômico? Lembro outra pergunta da Juliana, quanto a formas puras de capitalismo e socialismo. Faz sentido o Estado ser capitalista e ter um governo socialista? Faz sentido um Estado capitalista possuir equilíbrio como um governo socialista ou um Estado socialista ter equilíbrio com um governo capitalista? Por outro lado, faz sentido atribuir a um ou outro sistema a vulnerabilidade à corrupção? Faz sentido admitir que o socialismo inibe, para dizer o mínimo, a liberdade dos cidadãos?
se inibe a liberdade, faz sentido dizer que a democracia é mais difícil num Estado socialista? Faz sentido reinventar o capitalismo? Faz sentido pensar que o capitalismo só permanece como força econômica justamente porque se reinventou várias vezes ao longo da história? Faz sentido dizer que a teoria capitalista fala ao dia a dia das pessoas e que a socialista fala a utopia de um Estado perfeito e justo? Faz sentido dizer que a força do capitalismo está em reconhecer um princípio básico da condição humana, que é a liberdade? Faz sentido dizer que o capitalismo criou riqueza como nenhum outro sistema, mas não conseguiu resolver o problema da desigualdade social? Faz sentido dizer que ele, inclusive, aumentou essa desigualdade? Faz sentido dizer que, para se reinventar no século XXI, deverá contemplar esse desafio de promover a equidade? Ou não faz sentido pensar que esta obrigação seja de um sistema econômico? Faz sentido pensar que esse deve ser um desafio para a regulação, entre outras funções do Estado? Faz sentido dizer que o socialismo é mais moderno, é uma inovação, do que o capitalismo? Dr. Heine, o que acha dessas perguntas? Eu acho que, inclusive, aí nessa questão da modernidade, devemos perguntar se faz sentido o capitalismo consciente, né? Há um movimento todo no sentido de transformar o capitalismo no capitalismo consciente. Aquele encontro dos executivos nos Estados Unidos, na Round Table, faz sentido executivos se reunirem e, de repente, incentivarem o ambiental, social e a governança, que hoje está tanto em voga nas preocupações de todas as pessoas, né? A preocupação com a sustentabilidade. Faz sentido o capitalismo se preocupe com a sustentabilidade, isso é importante para a sua própria manutenção ou para a manutenção da sociedade toda. Faz sentido? Enfim, com essas e outras perguntas deixadas no ar para a reflexão das pessoas, vamos encerrar aqui mais esse episódio do nosso canal no YouTube. Procuramos, como sempre, provocar reflexões, fazendo perguntas, porque perguntas expandem o nosso universo, enquanto que as respostas reduzem para apenas uma opção de resposta. Com as perguntas, abrimos um amplo espectro de opções. Perguntas são expansionistas, por outro lado, as respostas são reducionistas. É preciso que fique claro aqui que nós não queremos convencer ninguém de nada. De novo, porque não somos especialistas em nada. Entendemos que já há muita gente tentando convencer os outros de suas visões de mundo. Não que nós não tenhamos a nossa, mas achamos que não temos o direito de utilizar um canal no YouTube para impor a nossa visão de mundo para ninguém. Podemos contribuir para que as pessoas encontrem suas próprias verdades, seja lá o que signifique isso, mas elas encontrarão as suas próprias verdades mediante reflexões, busca e não resposta. Vamos buscar essa verdade, fazendo perguntas, refletindo sobre o alcance delas. Faz sentido muito do que estamos vendo no mundo de hoje? Essa é uma pergunta que tem que ficar sempre ao final das nossas lives aqui. Quero lembrar a todos que nos estão assistindo para que se inscrevam no canal. E não deixe de dar um like, né? Clicar no sininho. E lembrem-se de que o Victor acha que quem parece não é, porque quem é não precisa parecer. Ou quem é não se acha, porque quem se acha, na verdade, não é. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.